precisam conhecer uma outra perspectiva dessa realidade. Nós somos frutos de um poderoso avivamento que aconteceu nos Estados Unidos no início do século XX. E é certo dizer que esse movimento, que é tão grande e é tão vertiginoso hoje, ele começou numa escola bíblica. Todos vocês sabem disso, né? Começa em Kansas, e a primeira pessoa a receber a experiência do batismo com o Espírito Santo recebe num seminário bíblico, numa escola bíblica, uma escola em que alunos estudavam a Bíblia, estudavam teologia. A figura mais notável do pentecostalismo, que foi William Seymour, ele recebe essa experiência num contexto de estudos teológicos, estudos bíblicos. Então, assim, não há como dissociar o ensino teológico do avivamento. E eu queria começar por tentar ver com vocês essa relação, né? A partir dessas duas questões, qual é a relação entre teologia, avivamento e igreja? E a segunda questão é assim, avivamento e teologia combinam? E aí a primeira questão, eu queria enfrentar ela, dizendo que não é possível pensar teologia e avivamento à parte da igreja. Porque cada uma delas depende da igreja para existir, para ter sentido, para fazer sentido. Primeiro, o avivamento é da vida da igreja que brota o impulso e o desejo pelo avivamento. E o avivamento vindo, ele se destina primariamente à igreja. E aí esse é um ponto que os estudiosos de avivamento, eles resistem seriamente à ideia de avivamento pessoal, de avivamento individual, o avivamento do indivíduo. Seria mais ou menos assim, é pouco provável que um avivamento venha sobre sua igreja, apenas sobre você. Avivamentos historicamente reconhecidos sempre foram ações extraordinárias do Espírito Santo para a igreja e em função da igreja. Porque a igreja é portadora da missão. A missão, embora que ela possa ser executada individualmente, pelo que nós chamamos de igreja dispersa, mas a missão é da igreja. Portanto, o avivamento, ele se destina à igreja. E o próprio impulso e o desejo do avivamento, ele também flui, ele também brota da vida da igreja. Então não há como separar avivamento de igreja. Como também não há como separar a teologia da igreja. Diferente do que as pessoas pensam, e essa é uma questão que talvez a gente tenha que enfrentar mais em discussões aqui, num ambiente acadêmico como esse. Qual é o papel do teólogo? Aonde se situa o lugar de atuação do teólogo? E nós preconizamos a ideia, gente, de que teologia ela é da igreja para a igreja. Nós não imaginamos uma teologia que não seja vinculada à ideia de servir a igreja, de servir a demanda da igreja, de servir o propósito da igreja, de cumprir sua missão. Portanto, a teologia também ela nasce da fé comunitária da igreja, ela se destina à igreja como serviço. Por isso que o teólogo ele é sobretudo um servo da igreja. E olha um desafio interessante aqui. Você reconhecer que a sua jornada aqui como um estudante de teologia, ela vai te levar de volta para a igreja, para você servir essa igreja com aquilo que você aprender aqui. Nós não somos iluminados na igreja, pessoas que têm uma compreensão diferenciada e que nos dá uma condição de superioridade em relação àquela comunidade. Essa mentalidade ela é de serviço à teologia, gente. E tem, de alguma maneira, estimulado muito essa resistência que parte das nossas lideranças tem em relação à teologia. Alguém era piedoso, era servo, era humilde e passou alguns anos estudando, agora não é mais piedoso, não é mais humilde, não é mais servo. E aí as lideranças que têm acesso a essa trajetória e vê essa diferença, elas resistem a mandar outras pessoas, elas resistem a apoiar, porque associam ao próprio conhecimento teológico aquilo que a pessoa se tornou. E na verdade isso é uma espécie de um total contrassenso daquilo que é o papel do teólogo, aquilo que é a finalidade majoritária da teologia. Qual é o papel da teologia? O papel da teologia é fazer a fé se compreender e ser compreendida. Nós temos uma experiência e essa experiência precisa
ser compreendida, ela precisa ser traduzida, ela precisa ser discernida, ela precisa ser interpretada. E essa é a função da teologia. A teologia é uma espécie de memória da comunidade. Ela guarda a memória dessa comunidade, a experiência de fé dessa comunidade. Portanto, sem uma teologia boa, saudável, qualquer comunidade está fadada, gente, a fracassar, porque ela perde referência daquilo que a nutre, daquilo que faz ela ser uma comunidade. É incrível como as pessoas, por mais que resistam à teologia, não percebem que fazem teologia o tempo todo, mesmo que não queiram, mesmo que discursem de uma maneira totalmente hostil à teologia. Sempre que você dissertar sobre Deus, sempre que você se referir a uma experiência transcendental, sempre que você se referir ao texto sagrado, você está fazendo teologia, mesmo que não queira. A questão é que existe uma boa teologia e uma ruim teologia. Uma teologia ruim. A teologia ruim é aquela que não ilumina você, é aquela que não esclarece você, é aquela que não te dá elementos bons de, por exemplo, interpretar o texto adequadamente. Eu fico muito preocupado. Às vezes a gente é interpelado nas redes sociais com questões e a pessoa joga aquele versículo para tentar justificar e fundamentar uma posição. E aí você percebe como a teologia é necessária. Porque o texto não era aquilo que a pessoa está imaginando. E talvez esse seja o nosso maior desafio, gente. É admitir que sem conhecimento apropriado, nós podemos errar e falhar, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente tenha a melhor das intenções. O mais sincero dos cristãos pode ser um cristão sinceramente errado. Basta que ele não consiga, ele não tenha condições, por exemplo, de interpretar de maneira apropriada o texto sagrado. Então, há uma relação dissociável e a gente precisa afirmar isso. A segunda questão que envolve teologia e avivamento, e aí eu coloco que teologia e avivamento não apenas combinam, como são interdependentes. Todo genuíno avivamento, gente, ele é precedido pela consciência de que uma fonte essencial e vital para a nossa sobrevivência foi soterrada. A teologia é encarregada da memória dessa fonte. Sempre que alguém desperta para algo do cristianismo que se perdeu, essa memória cativa desse algo vital que se perdeu é função da teologia. É a teologia que concebe essa memória. Então, todo avivamento ele é subsequente a uma consciência de que uma verdade vital da fé está sendo obscurecida e por conta disso estamos morrendo, estamos asfixiando. E eu gosto da ideia de fonte porque eu estou pensando aqui a imagem do mundo agropastoril antigo. Imagina a gente vivendo numa comunidade e nós, para sobreviver, precisávamos de uma água que brota de uma fonte. E aí um dia essa fonte é soterrada e a gente agora precisa viver e beber, mas não tem mais essa água. Avivamento é a consciência da importância dessa fonte. E é a busca para que essa fonte volte a jorrar água de novo. Para a gente não morrer. Para a gente sobreviver. E a teologia é a consciência dessa fonte. É a memória dessa fonte. A teologia é essa lembrança que nós temos dos tempos mais remotos em que essa fonte nos trouxe vida. Dos tempos em que essa fonte nos colocou de pé. Portanto, não há como separar avivamento de teologia, gente. Não há como separar. E aí, eu queria entrar um pouquinho sobre esse estranhamento para a gente introdutoriamente entender por que há essa ruptura e essa divergência. Às vezes, há essa ruptura entre aqueles que buscam o fervor espiritual como algo permanentemente novo e aqueles que estabelecem fórmulas, ou o que a gente chama de memória autorizada, e não permite mais que aquela memória seja mexida e alterada. Às vezes esse é o conflito que está posto entre o teólogo enquanto guardião da memória, guardião de um credo de uma determinada comunidade,
e aquele que é o profeta, aquele que é o proponente do renovo, do avivamento, que está permanentemente insistindo que a comunidade se renove em Deus, porque de Deus sempre brota uma experiência cheia de frescor e cheia de vida. Eu vou tentar colocar isso de uma maneira muito prática, tentando explicar a vocês como um grupo religioso se constitui. Um movimento espiritual de grande avivamento traz sobre um grupo o que nós na sociologia da religião chamamos de experiência religiosa. Imagine uma comunidade nos primeiros anos do pentecostalismo. Era uma igreja simples, no mundo rural, normalmente, não tinha essas tecnologias que temos, não tinha talvez energia elétrica, não tinha essas facilidades que temos, e ali veio um renovo espiritual sobre aquelas pessoas. Elas experimentaram algo novo de Deus, e ao experimentar algo novo de Deus, elas imediatamente passam a relacionar as condições materiais, econômicas e culturais daquele momento com a própria experiência fundante que elas tiveram. E aí elas começam a dizer, olha, Deus nos visitou e a gente estava assim, a gente era pobre, a gente congregava numa igreja simples, a gente vivia no mundo rural, nós estávamos nessas condições, não tínhamos sapato bonito, não tínhamos roupas caras. Então, a relação das condições com a experiência tende a estabelecer, gente, uma fórmula fixa que deve se repetir para a experiência se repetir. É isso que nos estudos da religião a gente chama de ritual. O que é o ritual? O ritual é a repetição daquilo que foi as condições primeiras da experiência fundante de um determinado grupo. Então, por que os mais velhos, de repente, olham e dizem, não faça isso, porque na nossa época não tinha nada disso e Deus operava muito? Porque na memória deles há uma associação das condições de vida que eles tinham com a experiência que eles tinham com Deus. Então eles simplesmente não conseguem separar o modo de vida que eles tinham daquilo que eles experimentaram em Deus. E às vezes para ele é como se fosse uma coisa de causa e efeito. Deus só nos visitou porque a gente vivia daquela forma, a gente cultuava daquele jeito, a gente cantava daquele jeito, a gente orava com aquelas palavras. E aí vira uma forma. Se a gente fizer assim desse jeito, pode não acontecer. Essa forma é testada por nós. Nós fizemos assim naquele momento e deu certo. Por que agora você vem e quer fazer assim? Qual é o lugar do teólogo aqui? O teólogo, às vezes, é esse que se coloca como aquele que racionalizou essa experiência e se coloca como uma espécie de guardião dessa memória autorizada para não deixar algo novo acontecer. E aí, por outro lado, tem aqueles que dizem, não, nós queremos renovo, nós queremos uma experiência nova com Deus. Não precisa ser nas mesmas condições, Deus pode fazer algo novo. E aí, desse estabelecimento de uma fórmula que se fixa e se estabelece como inalterada, vem agora, gente, uma atitude de grande rejeição a qualquer coisa que fuja do script. E às vezes o teólogo se presta ao papel de ser o guardião do script, o guardião da fórmula pronta. Nós não queremos outra fórmula porque nós chegamos aqui dessa maneira. Foi assim que funcionou no passado. E aí você tem ao longo do tempo, gente, um grande conflito entre a letra e o espírito, entre a emoção e razão, entre movimentos entusiastas e movimentos racionalistas, porque a fé racionalizada é a experiência agora decodificada e às vezes calcificada em credo, em confissão. E a experiência alvissareira do Espírito Santo, ela sempre é vista como um perigo a essa forma pronta, estável. Porque, às vezes, para essas pessoas que protegem a forma, está o medo da própria comunidade se dissipar. Então, a gente vai ver toda essa
toda essa problemática, gente, se dando ao longo dos anos. Muitos desses conflitos se dão justamente da desconfiança com algo novo que o movimento de entusiasmo representava, e por outro lado, da insistente busca em manter as coisas exatamente como sempre foram. E aí, o que a gente tem como resultado disso é que na história do cristianismo, sempre que você tem movimentos de renovação espiritual, divorciado da teologia como este fundamento que ajuda a discernir e orientar a experiência, você tem movimentos trágicos que normalmente escoam em heresias gravíssimas que foram severamente condenados pela igreja do seu tempo. Mas, por outro lado, você também movimentos que petrificaram a experiência, calcificaram ela, cimentaram ela no tempo e disseram: ó, não queremos nada de novo aqui. As coisas serão sempre como foram desde o começo. Esse jeito de Deus falar, nunca ouvimos antes. Portanto, Deus não fala assim. Essa experiência da pessoa chorar como está chorando é uma coisa nova. Quando Deus veio no primeiro momento, as pessoas não agiram assim. Portanto, pessoas que agem assim não estão sob a ação do Espírito Santo. Nós rejeitamos. Vocês entendem isso? Que esse conflito se dá da calcificação da experiência primeiro, com essa busca permanente da renovação que por vezes traz um elemento novo, que por ser estranho, ele é rejeitado. Aqui está o conflito, gente. E por isso que a teologia e o avivamento foram sempre se expelindo um do outro, por conta dessa mútua desconfiança que foi sendo estimulada, certo? E aí, o que nós defendemos é que tem que haver uma perfeita sintonia de experiências, de avivamento e a boa teologia. Vias de regras, avivamentos são sempre decorrentes do desvendamento de verdades essenciais obscurecidas pelo decorrer dos anos. Quando acentuamos essa ruptura, nós podemos, por um lado, ter experiências emotivas, desprovidas de fundamento. Por outro lado, a gente pode ter um conhecimento mumificado sem vida. E eu vou dar exemplos disso na história do cristianismo. Nós temos muitos exemplos. Vejam movimentos entusiastas do cristianismo que padeceram dessa carência de uma boa teologia para orientar, para dar rumo, para ajudar a discernir adequadamente aquela experiência. Todos esses movimentos, eles surgiram, gente, de inquietações. Surgiram de um espírito que não se encontrava mais acomodado com um estado, às vezes, de letargia, de morte da igreja. Todos esses movimentos foram tentativas de experimentar uma vida e um frescor de Deus que os anos foi fazendo morrer. Mas esses movimentos entusiastas, por vezes, sem uma orientação teológica adequada, todos eles escoaram para erros doutrinários gravíssimos e que a igreja, notadamente na época, os rejeitou. Alguns deles eram homens piedosos e sinceramente desejosos de ver um avivamento na igreja, mas faltou deles a orientação bíblica, teológica adequada para discernir a própria experiência que eles tinham naquele momento e não permitir que impulsos emotivos assumissem o controle e gerassem neles novas impressões que seriam completamente rejeitadas pelo cristianismo e pela ortodoxia cristã. Olha o exemplo do montanismo. Um movimento iniciado no ano 172 depois de Cristo, por um jovem chamado Montano. Esse jovem começou a profetizar na Frígia, na Ásia Menor. Se juntou a ele duas profetisas chamadas Priscila e Maximila, e logo eles começaram a reunir um grande número de seguidores em volta deles. Essas
seguidoras começaram a afirmar serem porta-voz do Espírito Santo. O montanismo começou a pregar um rigor ascético severo. Começou a incentivar, por exemplo, que os casais, mesmo casados, não tivessem relações sexuais. E começou a estabelecer um modo de vida muito rigoroso em relação à vida cotidiana. Eles começaram a acreditar que a Frígia, que era a cidade em que eles pregavam, seria a Nova Jerusalém. E que haveria um retorno iminente de Cristo. E desses erros e desses pequenos equívocos, gente, foram se acentuando, se tornando erros teológicos grosseiros, crassos, graves, a ponto da igreja olhar para esse movimento, rejeitá-lo e considerá-lo completamente oposto àquilo que o cristianismo poderia aceitar. Vem Joaquim de Fiore, no século XII, no sul da Itália. Ele começou a orar a Deus por um avivamento. Os relatos dão conta do Joaquim de Fiore orando dias e noites, sem parar, para que Deus trouxesse um renovo espiritual sobre uma igreja combalida e praticamente morta na Idade Média. E de todo esse fervor, vem a ele uma experiência de entusiasmo. E ele começou a ensinar, a partir de então, que em 1260 se iniciaria aquilo que ele chamou de Era do Espírito Santo. Ele começou a desenvolver uma teoria de dispensações em que tinha um tempo da dispensação do Pai, tinha um tempo da dispensação do Filho, e exatamente em 1260 se iniciaria a dispensação do Espírito Santo. Esse movimento foi se acentuando, gente, e radicalizando isso. A ponto de que chega um momento em que uma seguidora chamada Guilhermina da Boêmia, ela afirmou ser a encarnação do próprio Espírito Santo. Vem o movimento do anabatismo, o movimento chamado de Reforma Radical. O movimento da Reforma Radical teve um homem, um curtidor chamado Melchior Hoffman, que em 1529 ele chegou a Estrasburgo e começou a anunciar o fim do mundo. E na sua mensagem vinha o anúncio de que Estrasburgo seria a Nova Jerusalém. Percebam que para Montana, a Nova Jerusalém era Frígia. Mas para Melchior Hoffman, a Nova Jerusalém é Estrasburgo. O fim do mundo chegaria, se instauraria um novo tempo e Estrasburgo seria a Nova Jerusalém de Deus. Ele começou a acreditar ser o profeta Elias. E ele começou a viajar dizendo que era a encarnação do profeta Elias. Gente, eu poderia citar aqui um monte, até chegar no movimento dos anjos aqui em Boston. Mas nos basta apenas 3 exemplos para mostrar que todos esses líderes foram homens que se colocaram diante de Deus buscando o avivamento, oraram a Deus pelo renovo, eram homens inquietos e absolutamente inconformados com o estado de morte da igreja. Mas a falta de orientação quanto a essa experiência que eles tinham levou eles a erros tão gravíssimos que todos eles escoaram para um lugar marginalizado que pertence aos hereges. Todos eles. Mas por outro lado, você tem esse movimento da letra sem o espírito. E há pelo menos 2 movimentos importantes no cristianismo. Primeiro, o escolasticismo medieval.